E a você que está nos assistindo, bom dia! Está começando mais um SESI Informa. E hoje nós vamos ver os movimentos abolicionistas e as ondas migratórias. Também os aspectos populacionais, urbanos, econômicos e políticos da África. E a segurança e eficiência das redes elétricas. Agora nós vamos falar com a nossa correspondente Tayla, que vai falar sobre a relação entre os movimentos abolicionistas e o movimento imigratório do século XX. Bom dia, Noemi. Bom dia, Natália. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Hoje eu estou aqui para falar sobre a relação entre os movimentos abolicionistas e as ondas migratórias do século XIX. O movimento abolicionista no Brasil agrupou pessoas de diferentes classes sociais que agiam de diversas maneiras na luta pela abolição da escravatura. Incluindo no movimento abolicionista, não está apenas a ação da parcela livre da sociedade, mas também a resistência dos escravos. O movimento abolicionista não se fez apenas pela ação das pessoas livres, mas contou com a atuação fundamental dos escravos que resistiam à escravidão de diversas maneiras. Essas muitas vezes eram incentivadas a fugir, mas na maioria dos casos as fugas aconteciam porque os escravos percebiam o crescimento do movimento e sentiam-se encorajados para tanto. As fugas coletivas e constantes tinham como objetivo pressionar donos dos escravos. E, em outros casos, os escravos rebelavam-se contra seu senhor, o que resultava na morte desse e de sua família. Essa resistência procurava enfraquecer a escravidão para que seu fim fosse conquistado. Os escravos que fugiam muitas vezes poderiam mudar-se para outras sociedades e misturar-se na multidão de negros libertos e escravos que habitavam esses locais. Outros, por sua vez, preferiam mudar-se para os quilombos. Ao longo da segunda metade do século XIX, à medida que o abolicionismo ganhava força, o debate na política foi sendo dominado por essa pauta. Uma dessas leis abolicionistas foi Lei de Sexagenários, decreta que todo escravo com mais de 60 anos seria alforriado depois de trabalhar por mais de 3 anos com indenização de alforria. O movimento abolicionista contou com um dos líderes, José do Patrocínio, negro e jornalista, foi um dos fundadores da confecção abolicionista. Obrigada, Tayla. Agora vamos falar com o nosso correspondente Matheus, que vai falar sobre os aspectos populacionais, urbanos, políticos e econômicos da África. O continente africano analisa-se que, de um modo geral, 70% dos recursos públicos estão nas mãos do governo federal. Repasses às outras esferas administrativas dependem muitas vezes da boa relação entre políticos. Daí a dificuldade dos municípios em obter verbas para insistir nos urbanos. A África vive um processo de urbanização iniciado na década de 1950, pois está relacionado com a ampliação da economia de exportação, quando houve um grande aumento do consumo mundial de matérias-primas, combustíveis fósseis e produtos agrícolas. As áreas de urbanização mais acentuadas são da África do Sul. Os países que se localizam em torno do Golfo de Guiné, com sua indústria petrolífera, e a região do litoral do Mar Mediterrâneo, de onde parte da importante rota marítima internacional, permitindo manter uma forte integração econômica com os países europeus para investir em urbanização. Apesar de a urbanização mal planejada acarretar problemas sociais e de infraestrutura, ainda assim a possibilidade de viver nas grandes cidades atrai grande parcela da população, junto com a diversificação da economia e a maior oferta de empregos. Há também maiores possibilidades de acesso a serviços de saúde e de educação. Com a ampliação do setor produtivo, começaram a surgir vagas para profissionais mais qualificados e especializados, aumentando a necessidade de escolas, centros de formação técnica e faculdades. Pode-se observar como exemplo a Nigéria, que tem se destacado na oferta de vagas nas universidades. A economia da África é pautada pela exploração de recursos naturais como petróleo, gás e minérios como ouro e diamantes.
Na maioria dos 54 países africanos, a economia sofre diretamente o impacto da extrema pobreza, crise alimentar, desacertos administrativos, inflação elevada, endividamentos e guerras. Aspectos políticos no continente africano. Aos poucos, ditaduras africanas violentas e corruptas têm dado lugar a regimes democráticos. Muitos casos de reformas políticas aconteceram por fatores internos, processos de independência, a organização de partidos e repressão de movimentos populares. Baseado nessas reformas, alguns países puderam realizar eleições multipartidárias e buscar a solução de conflitos políticos pela via institucional. Esse processo, portanto, foi lento, sofrido e muitas vezes permeado por guerras civis. A formação de alguns partidos ocorreu em consequência de alguns grupos que foram privilegiados economicamente na época da colonização, não querendo partilhar o poder. Formaram regimes monopartidários, e isso, no entanto, tem mudado, favorecendo a diversidade de legendas. O avanço da democracia no continente faz com que alguns países da África comecem a atuar com maior desenvoltura no cenário mundial e a negociar as questões de seu interesse. Hoje, desapontam focos de autonomia política e economia que servem como balizas para a construção de futuro. Obrigada, Matheus! Vamos falar agora com a Sofia, que vai falar sobre a segurança e eficiência das redes elétricas. Bom dia, Sofia! Bom dia, Sofia! Boa tarde, Noemi, boa tarde, Natália, boa tarde a todos que estão em casa. Tendo em vista como um dos componentes mais utilizados pelo ser humano em seu dia a dia, estamos falando sobre as redes elétricas. Ela, por muitas vezes, é a causa de acidentes catastróficos que são causados por certas irregularidades que deixamos passar despercebidos ou até mesmo deixamos de lado por acharmos que não irá acontecer nada. Dados da campanha Energia Sem Acidentes, em 2018, diz que 1.424 acidentes foram causados por energia elétrica, ou seja, irregularidades. 537 casos de incêndios causados por curto-circuito, totalizando 61 mortes, tendo assim um crescimento de 20% em relação a 2017. Ocorreram também 836 choques e 622 delas fatais. De 2013 a 2018, o crescimento de acidentes foi de 37,2%. Essas informações se encontram no site da OMS. Há também recursos que podemos utilizar para evitar essas tragédias. Não sobrecarregar as tomadas, não ligar muitas extensões de aparelhos em uma única tomada. Eletrônicos não podem ficar perto de locais úmidos ou que tenham água. Atenção às crianças, utilizar os produtores de tomadas. Cautela com o chuveiro, nunca troque a temperatura enquanto o aparelho estiver ligado, principalmente se você estiver molhado. Troca da lâmpada. Na troca, opte por desligar a chave geral. Manuseie a lâmpada apenas de sua parte de plástico ou em porcelana. Obrigada, Sofia! Aqui nós encerramos o nosso SES Informe de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado e tenham um bom dia e até mais! You always in the mood, fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play cool.